A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? E com grande alegria nós estamos começando mais uma aula e dentro da revista As Doutrinas da Graça na Vida Prática. E o tema dessa aula é testemunho, amém? Vamos orar. Espírito Santo, nós queremos pedir para que o Senhor nos dê sabedoria para ensinar e entendimento para compreender aquilo que irá ser falado, aquilo que irá ser ensinado, que o Senhor venha trazer luz, entendimento, e que a palavra venha ser a boa semente lançada na terra, bem preparada, de forma que ela venha se tornar uma árvore frutífera e assim as pessoas possam provar do fruto e serem abençoadas pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Esse é um tema muito importante, um tema muito interessante, né? Porque isso diz respeito a nossa pessoa individual, né? Aquilo que nós somos, aquilo que as pessoas veem, né, em nós. Então, a gente tem que realmente estar bem atento sobre essa situação e, enfim, né, dar testemunho de quem Deus é e do que realmente Ele tem feito e sermos testemunhas daquilo que o Espírito Santo tem feito e as pessoas verem, né? Bom, a gente vai estar destrinchando isso daí, explicando direitinho como é que funciona. Desde o início, né, até que a gente possa ter uma compreensão mais completa sobre isso. Eu quero ler com vocês o livro do Evangelho de São Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28, que vai ser o nosso texto base, né? Nós vamos estar fazendo estudo em cima desse texto para que nós, né, o tema é testemunho, então nós precisamos ser testemunhas do Senhor Jesus. Então, diz assim do verso 14, o verso 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Glória a Deus. Bom, então, nós vemos que a evangelização, nós vemos que nós temos um chamado, todos têm esse chamado, todos receberam essa comissão de ir, propagar e ensinar as pessoas a guardarem o quê? Tudo aquilo que Jesus ordenou que fizéssemos e que fôssemos, né? Então, não é bem você faz se você quer, você pode ser mais ou menos comprometido. Não, aqui Jesus foi muito claro, né? Ide propagar uma mensagem, né, de forma que eles possam entender e viver, né, uma nova vida. Ele não está pedindo se você quiser viver. É necessário viver uma nova vida, guardar as ordenanças que ele mandou, que ele deixou para nós. Então, desde o início da igreja cristã, tem havido a preocupação com a prática evangelizadora e missionária, né? Levando o evangelho para os lugares que ainda nunca foram anunciados, para que as pessoas possam ser salvas, né? E nos últimos anos a gente vê que está havendo muitos eventos, né, dentro desse tema da evangelização e missões, né? E a gente vê que tem muitos congressos, muitas conferências, as pessoas estipulam um dia, né, um dia específico para falar sobre missões, né? Tudo isso com o objetivo de esclarecer o assunto e promover o quê? O sustento missionário, né? Então, dentro dessa questão de evangelização, a gente precisa entender um pouco mais, né? Porque às vezes a gente fica sentado no nosso banquinho, apenas assistindo de longe, né? Como diz a música, vendo a banda passar.
Então, evangelização, o que é evangelização? É só aqueles que têm chamado missionário, é somente aqueles que têm, que se dispõem a sair da sua casa, do seu conforto, e ir para um lugar que de repente nem é o que eles queriam, às vezes deixam carreira, deixam sonhos, para poder se entregar numa obra que às vezes é tão difícil, né? Enfim, né? Evangelização, vamos ver o que é isso daí. Né? Se apenas falar. Então, dentro desse tema, eu queria falar o seguinte: evangelização cristã é a anunciação da manifestação de Deus entre os homens na pessoa de Jesus de Nazaré. Né? Como assim? O próprio Deus se fazendo presente entre os homens através de uma forma física, para que as pessoas pudessem ver Deus e conseguir ouvir as palavras de Deus, do próprio Deus, e assim terem a oportunidade de, ouvindo a palavra dele, serem alcançados, resgatados e religados a Deus, de uma forma que o pecado simplesmente seja aniquilado, né? Então, como é que nós vemos isso? Lá no Evangelho de São João, capítulo 1, a gente vai ler essa passagem, né, do próprio Deus se fazendo carne. Então, a gente está lá em Evangelho de São João, capítulo 1, verso 14, que diz assim: "E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai." Então, nós acabamos de ler que o próprio Deus se fez carne, né? Então, a evangelização é a anunciação disso, é a propagação, é você propagar, é você anunciar às pessoas que Deus se fez uma pessoa como nós, e o próprio Deus falou as suas palavras, os seus preceitos, os seus princípios, mostrando os seus princípios, né? Como nós devemos ser, o que não devemos ser, né? O que agrada a Deus, o que desagrada a Deus. Então o próprio Deus teve que sair do seu trono, né? Porque nós estamos através do pecado, mortos e separados de Deus. Então Deus teve que sair do seu trono, vir aqui no nosso meio, e falar: gente, é assim, vocês precisam viver dessa forma, né? É necessário que seja feito assim, dessa forma, isso, assim, assim, para que vocês possam estar novamente ligados a Deus. Então tá. Aí então a propagação, a anunciação de Jesus, de Deus na pessoa de Jesus, né? E ele veio fazer o quê? Trazer a redenção dos pecados através do sacrifício eterno. Sacrifício eterno? Sim, vamos lá para Hebreus. Vamos ver o que está falando lá em Hebreus sobre o sacrifício eterno, né? Que é uma coisa muito importante, porque dentro do judaísmo, então, se praticava o sacrifício de animais para que através do sangue dos animais pudesse haver a remissão, ou então o perdão dos pecados. Então haveria necessidade de apenas um sacrifício para que isso acabasse. E lá em Hebreus capítulo 10, verso 14, diz assim: "Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão santificados." Então agora foi necessário o quê? Apenas um sacrifício. Não mais um animal, depois outro animal. Não. Por quê? Agora foi oferecido um sangue puro, sem pecado. Foi oferecido o sacrifício eterno. Apenas um, para que todos pudessem ser santificados através daquele sacrifício. Ok. Então, a anunciação é isso. A evangelização é a anunciação de que Deus se fez carne. E Ele trouxe para nós a redenção do nosso pecado através do sacrifício eterno, dando aos homens a salvação eterna e a transformação de criatura
em filhos de Deus. Amém? Então vamos lá. Segundo o texto base, a evangelização das boas novas, né, é apenas a primeira parte da evangelização, né? A anunciação, desculpa. Né? Nós vemos que a anunciação é apenas a primeira parte da evangelização, porque o próprio Senhor falou para que nós fôssemos pregar, evangelizar e fazer discípulos. Né? Fazer discípulos não é apenas chegar e falar, olha, Jesus te ama, ele morreu por você na cruz e ele quer te dar uma nova vida. Não, tá. Você falou, pessoa, legal, eu quero. O que eu tenho que fazer? E você vai embora. E a pessoa não sabe o que fazer. E aí? Tá. Vai continuar a mesma vida. Então, a anunciação é a primeira parte da evangelização, né, que está no texto de Mateus. Após a morte de Estevão, né, a gente vai observar que houve a primeira perseguição aos cristãos por parte dos judeus. E assim começou efetivamente a evangelização a todas as nações. Ou seja, por onde eles iam, eles anunciavam as boas novas e ensinavam as ordenanças do Senhor Jesus. E a partir do momento em que as pessoas entendiam a anunciação, né, e eles aprendiam também a viver de forma diferente. Não mais segundo o costume cultural da época. Não. Mas de acordo com as ordenanças de Jesus. Né? As ordenanças mostram os princípios que são aceitáveis por Deus. Então foi exatamente isso que Jesus explicou a Nicodemos lá no livro de João, no Evangelho de São João, capítulo 3, verso 1 a 21, né? Então fala lá sobre o novo nascimento, e que Jesus falou que era necessário nascer de novo, do Espírito, nascer da água, né? Então esse é aquele assunto, né, quando ele fala sobre o novo nascimento, ou então nascer do Espírito. E Jesus resumiu, né? Interessante que quando as pessoas leem aquela parte que Deus amou o mundo de tal maneira, parece que é um pedaço meio que isolado da Bíblia. Não, mas Jesus estava explicando aquilo para Nicodemos. Nicodemos, é necessário que eu nascer de novo. Mas como assim nascer de novo? Ele falou, olha, Deus enviou o seu Filho ao mundo para que o mundo cresce nele. Né? E foi explicando, porque ele falou, olha, para você ser salvo é necessário que você aceite, você acredite, né? Que você realmente passe a viver de acordo com o que o Filho de Deus, o Filho do Homem, estava ensinando. E aquele que crê já está salvo, quem não crê, né, já está condenado. Então Jesus estava falando isso para Nicodemos, e chega no verso, nos últimos 2 versos, Jesus fala muito claramente, né, sobre a prática, né? Vamos dar uma lida aqui, é muito legal. São João, capítulo 3. Deixa eu olhar aqui. Capítulo 3, 20 e 21. Vou pegar os últimos 2 versículos. Que diz assim: pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas e feitas em Deus. Isso, então, Jesus estava falando para Nicodemos. Nicodemos, é o seguinte, é necessário você nascer de novo, porque as pessoas têm por natureza, dentro da natureza humana, praticar o mal, praticar aquilo que faz parte das trevas, né? Fazer a sua própria vontade, o que dá na telha. E, infelizmente, tudo isso, né, são que nós fazemos, as coisas que dão na nossa telha, a vontade de fazer, são coisas que desagradam a Deus. Né? Então, é necessário que você se achegue, né,
a luz, que você se aproxime de Deus para praticar o bem, né? Porque disso, né, praticando o bem, você vai estar agradando a Deus, porque o bem faz parte é o princípio de Deus, são os princípios dele, né? Então, a gente vai entender que para você praticar o bem, deixar de praticar o mal e praticar o bem, fica uma coisa, tá, entendi, tem que praticar o bem, né? Mas o que é o bem? Qual é o bem certo? Qual é o bem, bem errado, o bem certo? Né? Que fica, umas pessoas acham que bem é uma coisa, para outros bem é outra coisa, né? Então, eu quero entrar no segundo ponto, que fala sobre fruto do Espírito. A gente viu do primeiro ponto, então, sobre a evangelização, que é a anunciação, que é você propagar o que Deus, o que o Senhor Jesus veio fazer na Terra, né? E o que Ele deixou para nós, né? E, inclusive, quando Ele foi, Ele deixou uma promessa incrível. Ele falou, olha, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo, né? E Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu disse. Então nós não estamos sozinhos, né? Jesus ainda deixou o Espírito Santo para habitar dentro de nós. Então, o próximo ponto, a gente vai falar sobre o fruto do Espírito. Por quê? Porque a gente precisa entender o que é a diferença do bem e do mal. E quando eu falo diferença do bem e do mal, não é simplesmente aquilo é Deus e o diabo, é a força das trevas, a força da luz. Não, não, não. São coisas práticas. O que você pratica, o que você faz certo e o que você faz errado diante de Deus, aos olhos de Deus. Como devemos nos portar, como devemos agir como filhos de Deus, né? Então, enquanto estivermos nessa terra, né, estaremos em constante confronto pessoal, pois é a partir daí que tomamos as nossas decisões. Então, é o que eu sempre falo, a gente vive em confronto. O que é um confronto? Quando você tem um pensamento, você está certo naquilo, né? De repente vem um outro pensamento, que é ao contrário do que você pensa. E quando esses pensamentos se chocam, o que acontece? É um confronto, né? Ali é uma batalha. Um dos dois pensamentos está certo, porque não existem duas verdades. Existem apenas uma verdade, né? Agora, qual é a verdade correta? A sua ou a outra verdade? Então, quando se confronta, né, a pessoa acaba chegando a uma conclusão, né? E nós precisamos nos basear, evidentemente, dentro daquilo que Deus nos ensina, dentro dos princípios do Senhor, né? Dentro daquilo que Deus já determinou desde a eternidade, aquilo que faz parte do caráter de Deus, né? Da forma como Deus pensa, da forma como Deus vê, da forma como Deus age, né? Então, temos que ter essa característica dentro de nós. O certo e o errado é baseado nos princípios de Deus, né? E é isso, então, que nós vamos estar vendo agora, né? E quando ouvimos e entendemos a anunciação da salvação em Cristo, temos nosso primeiro confronto espiritual. Ou seja, o primeiro confronto é você tem um pensamento, uma religião, né? Então você cresceu dentro daquela religião, aprendendo isso assim, tá? E de repente vem outra pessoa e te anuncia, né? E fala e propaga, né, sobre as boas novas de Jesus, as boas notícias que Jesus trouxe, né, para nós. E de repente algumas pessoas, né, até mesmo algumas pessoas que já cresceram dentro de uma formação cristã desde pequenas, né, e mesmo assim algumas pessoas, mesmo crescendo com essa formação, vai chegar um momento que ela vai se confrontar. Pera lá, eu sempre aprendi assim e agora eu estou vindo de uma forma diferente. Quer dizer, então tudo aquilo que eu aprendi estava errado. Mas pera lá, mas não é ele que está errado, quem é que está errado? Então,
Esse é o primeiro confronto espiritual que nós vamos ter na nossa vida, né? Quando nos é anunciado as boas novas, a novidade que Jesus nos trouxe, né? Dentro disso vem um pacote, né? A salvação, a santificação, né? A eternidade ao lado de Deus, enfim. Esse então é o primeiro confronto. E muitas vezes, né, o problema vai ser o quê? Nós nós pensávamos de uma forma diferente, né? E que agora existe uma nova forma para se uma outra forma de entendimento. E aí que está o confronto. Qual é o confronto? Aceitar que estávamos errados e mudar. O confronto é esse. É você, então, um pensamento, outro pensamento. O primeiro confronto é você aceitar, entender, aceitar que você estava errado no seu pensamento. Que a religião que você praticava não era correta. Não praticava da forma correta. Não vamos agredir, né? Mas aquilo que você praticava estava errado. E que você precisa mudar. Esse é o primeiro confronto. Você entendeu, você ouviu, entendeu, poxa, entendi, é verdade, estava errado. Agora vem o quê? Eu preciso mudar, não é verdade? Aí vem a bendita pergunta, né? Bom, antes disso, pode até ser que algumas pessoas que quando ouvem, né, até pode achar, nossa, que legal, eu não sabia que era assim, bacana. Pode ser, então, até interessante para algumas pessoas. E não é tão complicado aceitar, né? Tem umas pessoas que você chega, mostra, poxa, eu não sei se é por falta de prática ou não tem tanto compromisso com o que ela vive, mas tem umas pessoas que têm facilidade de aceitar o evangelho, a anunciação de Jesus, e boa, tranquilo, né? Mas eu vou falar uma coisa, né? Até aí pode ser simples, tranquilo, algumas pessoas aceitarem. Que legal, eu quero sim viver essa vida com Jesus. Beleza, fácil. O segundo confronto que é um problema, porque o segundo confronto é o seguinte, o segundo confronto seria, muito mais difícil, né? Por quê? Ele vai se estender por toda a nossa vida. Ou seja, aceitar que muitas coisas que eu penso, que eu pratico, estão erradas e preciso mudar. Porque primeiro confronto, eu entendi o quê? Que o meu pensamento sobre Deus estava errado. O meu pensamento sobre salvação estava errado. O meu pensamento sobre viver uma vida com Deus estava errado. Até aí é fácil. Agora, entender, aceitar que aquilo que eu faço está errado, aquilo que eu pratico é errado e eu preciso mudar, aí apertou o calo, né? Então tá, mas espera lá, mudar o quê? O que eu tenho que mudar? Tá falando, se eu estou entendendo que eu preciso mudar, mas eu tenho que mudar o quê dentro de mim, né? Se a palavra fala que eu tenho que me santificar, deixar as coisas mundanas e carnais, cá entre nós, antes de você ouvir falar sobre Jesus, a sua vida era tranquila, né? Num roubo, num mato, num estupro, num prostituo, o resto faz parte do dia a dia, né? O resto faz parte da vida, né? Então, eu vou vivendo de acordo com aquilo que a circunstância aparece, eu faço os meus negócios, eu vou tocando a minha vida, se de repente alguém está me incomodando, eu passo por cima, ou eu desvio, e vou tocando a minha vida, mas do jeito que eu quero, do jeito que eu acho certo, né? Então, aí vem a pergunta, não, mas você está errado. Errado por quê? Eu lembro que quando eu estava ouvindo, aprendendo o Evangelho,
As pessoas chegavam para mim e falavam, olha, você não pode ir no baile. Eu falava, não posso por quê? Ah, porque é pecado, lá só tem gente vivendo pecado. Não explicavam exatamente o porquê que eu não podia. Eu era um novo na fé, eu não entendia. Até então, eu não via problema em estar indo num lugar daquele. Eu não via problema em beber, né? Qual que é o problema de beber? Né? Qual que é o problema de ir num bar? Qual é o problema de fazer isso ou fazer aquilo? E eu sempre fui uma pessoa que preciso saber o que e por quê, né? Então, as pessoas têm essa dificuldade de entender o porquê que é necessário mudar e o que eu tenho que mudar, né? Quando Jesus disse que devemos nos aproximar de Deus e praticar o bem, muitas pessoas não entendem o que é o bem. Mesmo Jesus tendo falado o seguinte, nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Ele ensinou isso, né? Fazer o bem. Ou seja, eu vou fazer para ele aquilo que eu gostaria que fizessem para mim, né? Eu vou fazer isso aqui para ele, porque eu gostaria que fizessem para mim. Isso que Jesus ensinou, né? Amar o próximo como a nós mesmos. Pois algo que eu acho ser bom, né? Porque eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer alguma coisa que eu acho que é bom, né? Mas não é bom para outra pessoa. Aí isso é o que a gente mais vê, né? As pessoas fazerem, não, mas isso aqui é bom, eu faço isso aqui, olha, eu vou fazer um negocinho aqui, é uma mentirinha, mas é para ele se dar bem. Se eu não encobrir isso daqui, se eu não falar essa mentirinha, ele vai se complicar todo dentro de casa, vai se complicar no trabalho. Então é uma mentirinha, uma coisinha. Quer dizer, no meu entendimento, eu acho que eu estou ajudando a pessoa, mas na verdade eu estou pecando contra Deus. Então aquilo que eu acho que é bom, na verdade, pode não ser. Então nós precisamos ter entendimento sobre o que é o bem, o que é o mal, né? O que devemos então mudar. Então nós precisamos ter o entendimento do que é o bem, de acordo com a visão de Deus, né? Na época da igreja primitiva, também havia esse mesmo problema. Qual? Das pessoas, principalmente sobre aquela cultura grega, né, que era algo mais liberal. Então eles achavam que estavam praticando bem, mas na verdade eles estavam deixando Deus assim extremamente zangado, irado com os pecados que eles achavam que eram corretos, né? E a gente vê também isso nos nossos dias, né? A questão cultural, a questão cultural, ela mostra coisas que parecem são tão bacanas, serem tão legais, serem assim, ó, legal, super, maneiro, mas são coisas que quebram os princípios de Deus, né? Então, achar que está fazendo bem de acordo com o costume ou a cultura da época, ou a cultura em que vivemos, nem sempre é fazer o bem de acordo com como Deus pensa, né? Então, na sua carta à igreja, né, nas cartas que Paulo escrevia à igreja, ele começa a especificar pensamentos e práticas que agradam e desagradam a Deus. Porque havia essa dificuldade de entender o que era o bem, o que era o mal, o que Deus aceita, o que Deus não aceita, né? O que eu tenho que mudar, o que tá certo, o que está errado na minha vida. Então, desde aquela época já vinha esse problema. E na nossa época também, né? Hoje a gente vê pessoas que não conseguem, às vezes não sabem nem o que estão fazendo, né? Então Paulo começou a especificar, né? Tá difícil, não tá entendendo? Então tá, eu vou mostrar para vocês, eu vou especificar para vocês, né? E ele começou a especificar os pensamentos e as práticas que agradam e desagradam a Deus. Lá em Gálatas, capítulo 5, verso de 16 a 24, Paulo, ele diz bem claro, verso 16, eu vou estar lendo aqui para vocês.
O verso 16 começa assim: digo, porém, andai pelo Espírito, e não satisfareis os desejos da carne. Pois a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E esses se opõem um ao outro, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são essas: imoralidade sexual, pensamentos impuros, sensualidade indecente, idolatria, feitiçaria, inimizades, brigas, ciúmes, acessos de raiva, ninguém tem isso, discórdia, disputas, facções, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, né? Então, essa é a lista. Não, tem muito mais ainda. Deus, Paulo coloca, ele tem muitas outras listas nas outras cartas, né? E as outras coisas que ele não mencionou aqui, né? Como mentira, fofoca, corrupção, ganância, soberba, né? Tantas outras coisas, ele colocou aqui, ó, e coisas semelhantes a estas. Como já disse antes, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, né? Então, essa lista é apenas uma listinha, é apenas o início da lista, né? Para que a gente pudesse ter ideia do que realmente desagrada a Deus. Essas são as obras da carne, são obras que nos levam a pecar, são desejos, sentimentos que nos levam a pecar, são desejos, sentimentos que vai contra os princípios de Deus, né? Então são várias aqui, a gente vê, e às vezes são coisas do nosso dia a dia, ciúmes, poxa vida, não é você ter aquele exemplo, tem gente que é ciumenta demais, né? Onde você foi? Onde você vai? Por que isso? Isso aqui que eu não estou entendendo, o que é pecado, é obra da carne, né? A idolatria, se a gente for destrinchar isso aqui, a gente vai gastar uma outra aula, né? Mas isso são as obras da carne, que Paulo vinha falando, que desagradam a Deus. Aí ele entra no verso 22, e ele fala assim antes, né? Os que tais coisas, e coisas semelhantes a estas, como já disse antes, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E isso é sério. Mas no verso 22, ele continua falando assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência. É um fruto do Espírito, paciência, retidão, bondade, mansidão, fé e domínio próprio. É fácil tudo isso? Não. Mas esse é o quê? Fruto do Espírito Santo em nós. Esses são os frutos que Deus quer que nós venhamos a dar. São frutos que as pessoas possam pegar e saborear e sentir que sabor de Deus, sentir a presença de Deus, serem envolvidas por Deus através desse fruto, né? Ver que você é uma pessoa paciente, ver você, enxergar paciência em você, enxergar domínio próprio em você. A coisa está pegando fogo e você chega lá com calma, não, né? Mansidão, paciência, você chegar e trazer tranquilidade, trazer paz no lugar, né? Tá tudo muito assim chateado, você chega ali, você traz alegria. É um fruto, né? É um fruto que as pessoas querem provar de Deus. E ele continua aqui, né? Contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram seus desejos e paixões carnais. Então, esse confronto é um confronto real. Esse confronto é real. E não se vence de uma vez só, uma única vez, né? Então se eu tenho problema com glutonaria, a partir de hoje não vou mais ter esse problema. Não é assim, de uma vez só que a coisa acaba, né? Eu falo mentira, a partir de hoje não vou falar mais mentira. Pode ser que você consiga, mas pode ser que você ainda venha a tropeçar e soltar uma mentirinha, né? Então,
Mentirinha. Se tivesse tamanho, desculpa, não tem tamanho. Mentira é mentira, pequena ou grande, mentira, né? Então, é um processo, é um tempo. Então, a gente vai ver que tem um... Você não vai vencer de uma vez só, às vezes, né? Mas vai ser necessário várias situações. Você está passando aqui e você vencer, e você tentar. E você caiu, levanta. Não conseguiu? Não tem problema. Levanta, peça perdão, se arrependa e vá em frente de novo, né? Até que nós venhamos vencer sem jamais desistir. Amém? Bom, diante disso, então, agora nós precisamos, já que nós estamos lutando e vencendo, para quê? Para que nós precisamos fazer isso? Para poder dar testemunho. Esse é o terceiro ponto. Testemunho, né? Então, o que é uma testemunha? Vamos ver primeiro o que é uma testemunha. Uma testemunha é aquela que atesta a verdade. Opa! Ela confirma a veracidade de um fato. Uma testemunha confirma a veracidade de um fato. É alguém que esteve presente ou que comprovou que algo funciona. Isso é uma testemunha. Então, a partir do momento em que entendemos e aceitamos que estamos errados em nossos pensamentos e atitudes, e entramos no processo de rejeição dos desejos carnais para viver e produzir o fruto do Espírito, onde nós não estaremos sozinhos, glória a Deus, mas o próprio Espírito Santo vai estar intercedendo com gemidos inexprimíveis, né? Pelas nossas fraquezas. Isso está lá em Romanos, capítulo 8, no verso 6, diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém, né? E aquele que conhece o coração do homem e o coração de Deus, né, intercede de acordo com a vontade de Deus. Então, o próprio Espírito Santo estará intercedendo por nós. Então, quando nós entendemos, né, e começarmos a rejeitar e querer produzir o fruto do Espírito, né, nós passamos a ser o quê? Testemunhas de Jesus. Como assim testemunhas de Jesus? Sim, mostrando às pessoas que as boas novas de Jesus, que a novidade que Jesus Cristo trouxe, né, sobre a redenção, sobre a salvação, sobre a transformação do pecador em filho de Deus, é real, é verdadeira, né? É um fato. Por quê? Pois estarão vendo em nossas próprias vidas a mudança de pensamento e a mudança de atitude. E isso é uma responsabilidade muito grande. Então, isso sim é você ser uma testemunha de Jesus. É você dar testemunho de quê? De que aquilo que Jesus falou é verdade. É você dar testemunho, né, de que o Espírito Santo muda e transforma. É você dar testemunho, é você falar, é verdade. Tudo aquilo que Jesus disse é real, é verdade. Então, e é uma responsabilidade grande, né? As pessoas não podem ficar simplesmente brincando de ser crente. Isso vai ter consequência, a gente vai estar lendo mais na frente. E na carta aos Colossenses, no capítulo 3, Paulo diz de forma muito clara que devemos dar testemunho. E como? De que forma devemos dar testemunho? Que tipo de testemunho nós devemos dar, né? Que as pessoas possam ver, porque elas vão estar vendo que nós estamos num processo de mudança, alguma coisa está acontecendo. O Robson era desse jeito, agora parece que ele está diferente, ele está mudando, ele está ficando um cara mais... Ele era nervoso, agora está ficando mais calmo. Ou então, sei lá, o Robson era um tranqueiro, mas agora ele mudou de vida, olha só, ele está sendo uma pessoa honesta, fiel, está sendo uma pessoa agradável, não é mais nervoso, é tudo tranquilo. Alguma coisa aconteceu com ele. O que é isso? Né? Então, Paulo vai falar no livro de Colossenses, capítulo 3, verso 12 a 15, a 25, fala assim:
Portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, revestivos do coração compassivo, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, se alguém tiver queixa contra outro. Isso aqui Paulo falando, como devemos ser, que tipo de testemunho devemos dar, que tipo de pensamento, que tipo de atitudes devemos ter uns para com os outros. Assim como ainda o Senhor vos perdoou a vós, assim também perdoai vós. E sobre tudo isso revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. Reine em vossos corações a paz de Cristo, a paz de Cristo, a qual também fosse chamados em um só corpo. Sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós ricamente em toda a sabedoria, instruindo, admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais. E com gratidão, louvando a Deus em vossos corações. Tudo quanto fizerdes, presta atenção, tudo quanto fizerdes, quer de palavras, obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Deus Pai. Parou aí? Não. Olha só como Paulo fala que as mulheres devem também dar testemunho. Não é só tudo aquilo, mas isso aqui. Mulheres, estáis sujeitas aos vossos maridos, como convém no Senhor. Mais coisas, o que os maridos devem fazer para as esposas, como testemunho também. Maridos, amai as vossas mulheres e não as trateis asperamente. Filhos, obedecei os vossos pais em tudo, pois isso é agradável ao Senhor. Pais, não irritei os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Aos servos, aos empregados, aos funcionários, né? Em tudo obedecei aos vossos senhores segundo a carne, não servindo somente à vista, como para agradar aos homens, mas em sinceridade de coração, temendo ao Senhor. Tudo que fizerdes, fazei-o de coração, como se fosse ao Senhor, e não aos homens. Sabendo que do Senhor recebereis a recompensa da herança. Estais servindo a Cristo, o Senhor. É Ele que nós servimos. Pois aquele que faz a injustiça receberá a paga do que fez injustamente. E nisso não há acepção de pessoas. Bom, infelizmente, o que a gente vê, né, é que muitas pessoas que se dizem cristãs não têm dado um bom testemunho do Evangelho. Diante disso tudo que nós lemos, que Paulo, né, que Paulo nos orientou, falando sobre as obras da carne, falando sobre o fruto do Espírito, especificando alguns tipos de testemunhos que devemos dar dentro de casa, fora de casa, na igreja, no trabalho, e estava falando como nós devemos nos portar, né? Mesmo assim, tem algumas pessoas que se dizem cristãs e não conseguem viver aquilo, não conseguem dar esse bom testemunho, não conseguem testemunhar que Jesus é verdadeiro, que aquilo que Jesus falou é real, acontece, funciona. Por quê? Não está funcionando na vida deles, né? Porque não tem havido mudança e nem transformações nas suas vidas. Continuam vivendo da mesma forma. Como? Satisfazendo os seus desejos carnais e pecaminosos, adaptando a palavra de Deus conforme o que lhe convém. Sendo insubmissos à palavra, insubmissos a Deus, ao Espírito Santo, né? Insubmisso à liderança local. Não, eu faço o que eu quero. Simplesmente, algumas pessoas ficam adaptando todas as coisas à sua própria vontade. Apenas com a diferença de que entenderam, né, a anunciação das boas novas de Cristo. Entenderam? Ah, entendi que Jesus veio aqui morrer, não trazer salvação. Ah, já entendi isso daí, entendi. Beleza. Mas é suficiente? Não. Então, eles aceitaram, entenderam a anunciação das boas novas, aceitaram que estão errados. Não, eu sei que estou errado, eu preciso mudar. Alguns, né, acham, né? Alguns acham que não, tudo bem, estou certo. Estou errado, tem que mudar nada. Entendeu? Menos ainda. No entanto, não querem mudar. Você ouvir, entender e aceitar
É a primeira parte que nós lemos, que nós falamos lá em cima. A segunda parte é você mudar. É o segundo confronto, é o mais difícil, porque esse é todo dia. Né? As situações, as circunstâncias vêm todo dia diante da gente. E a gente tem que tomar temos que tomar as nossas decisões. De que forma? Do jeito que eu quero? Do jeito que vier na minha telha? Da forma que eu acho mais interessante, conveniente? Não. Eu tenho que tomar as minhas decisões de acordo com os princípios da palavra de Deus. Aí que faz a diferença. E o que as pessoas não estão fazendo? As pessoas estão vivendo de uma forma louca. Né? E cada dia a gente fica cada vez mais impressionado com a ousadia do ser humano diante de Deus, na verdade. No entanto, as pessoas não querem mudar. Isso reflete um pouco, é o reflexo, né? Isso tudo que está acontecendo nos nossos dias é o reflexo de uma liderança fraca. Muitas vezes, né? Não é só culpa dos que estão no púlpito. Claro que não é somente deles. Mas muitos dos líderes que estão à frente de multidões, né? Ou mesmo diante de uma TV, de um vídeo na internet, eles não são fortes, são pessoas fracas, né? No seu caráter, fracas na fé, fracas naquilo que aprenderam, fracas na comunhão com Deus, né? E muitas nem têm um bom conhecimento da palavra de Deus. Então as pessoas, muitos não conseguem, assim, eles têm medo de perder membresia se forem ensinar sobre o pecado. Se pegar pesado, irmãos, temos que... Olha, o pecado, a mentira não pode. Se você pratica a mentira, se você pratica a infidelidade, se você pratica a corrupção, se você pratica... Né, você tem que mudar. Por quê? O ser humano não gosta de ser confrontado, não gosta de ser apontado, não gosta de ser medido. O ser humano não gosta disso. Não é agradável você escutar que você está errado, que você tem que mudar. Não é agradável ouvir isso daí. E às vezes muitos líderes, por ter medo se eu falar isso ele vai acabar deixando, acaba não falando, vai falando de coisas mais light, coisas mais tranquilas, conta historinhas, né? E não pega pesado sobre o caráter, sobre o que Jesus falou. Ensinar todos a guardar aquilo que ele ordenou. Esse é o fundamental. Fazer discípulos de Cristo. Ensiná-los a guardar todas as coisas que ele ordenou, né? Não simplesmente ficar enchendo uma igreja, um templo, como se fosse um clube, e ver as cifras, às vezes é até razoável, às vezes não é nem razoável. Não tem sentido. Né? E outros não conhecem a palavra de Deus e têm medo. Né? E também, não é sobre somente a liderança, muitas pessoas também não querem saber de Deus. Tem um coração duro, sabe que tem que mudar, mas não quer mudar. Sabe que tem que deixar de fazer aqui, mas não quer deixar. Fala, não, isso aqui ninguém toca. Não, eu sou assim. Tem umas pessoas que são crentes, são cristãs, e falam assim, eu nasci assim e daqui ninguém muda. Vou morrer assim. Meu Deus do céu, se você nasceu assim, vamos colocar, né? Você nasceu, o seu caráter, a sua personalidade é assim, você sempre foi assim. Então, agora, como cristã, é hora de mudar. Agora que você tem o Espírito Santo, é hora de mudar. Né? E tem também, né, algumas pessoas que não querem estudar a palavra de Deus, por isso que não consegue dar testemunho, não estuda, não conhece. Se você não conhece, você não vai saber o que você tem que fazer. Então é necessário que você estude a palavra, não somente ficar se alimentando daquilo que você escuta na igreja. Né? Estudar aquilo ali é mais um momento de celebração do que de você estar aprendendo a palavra. Tem que aprender em casa, estudando. Né? E elas não querem se comprometer de uma forma mais séria. Não, eu não roubo, não mato, não estupro. O resto tá bom. Né? Não querem se comprometer com o reino de Deus. Enfim, são muitas as alegações e os motivos que fazem com que as pessoas vivam a apostasia que está se instalando dentro da igreja. Nesses que são os últimos dias para a vinda do Senhor Jesus. Né? Teria muita coisa para falar, bastante coisa, mas a gente vai estar, né, adiantando um pouco mais. Eu queria falar, não posso deixar de falar isso daqui. Né? Uma coisa que está
uma categoria que que virou uma profissão, né? Virou um trabalho, é o tal do, que está muito em alta isso hoje, se escuta falar em tudo quanto é lugar, né? Que é o digital, o influencer digital, ou então o influenciador digital, digital influenciador, alguma coisa assim. Isso tudo está estampado nos programas, né, de vídeo da internet. Eu não vou ficar falando nada, você já sabe o que é. Então, o que acontece? São pessoas que têm o poder de influência, têm um poder muito grande de influência em um determinado grupo de pessoas. E eles impactam centenas e até milhares de seguidores todos os dias, né? Como? Mostrando seu estilo de vida, falando sobre as suas opiniões, né? Sobre os seus hábitos, né? Através de plataformas, mostrando como? Mostrando através de plataformas de vídeo e as redes sociais. Então, o que acontece? Esses influenciadores, eles falam sobre as opiniões deles, sobre o seu estilo de vida, né? Os seus hábitos. E as pessoas ficam, ou porque ela é bonita, ou porque ela é inteligente, ou porque ela é uma pessoa que descobriu algo. Então, as pessoas vão começar a seguir, vão começar a se interessar. E vão ver além do que ele está mostrando. Começa a querer ser igual àquela pessoa. Vocês estão entendendo? Querem ser essas pessoas que têm, que seguem, né, querem ser igual. Elas querem ser igual ao seu influenciador. Isso aí, coisa incrível, né? Eles acabam, olha só que interessante, eles acabam impondo um novo estilo de vida sobre essas pessoas, sobre os seus seguidores, fazendo com que eles sejam e pensem de uma forma diferente do que eles eram. Ou seja, até então, eu tinha minha vida, a mulher, né? Era uma vida, tipo assim, sobre maquiagem, né? Usava o seu batonzinho, aí de repente começou a olhar, olha porque tem esse batom, olha porque tem esse outro produto, tem essa máscara, tem isso aqui lá. Ou então o rapaz, né, começa a seguir uma pessoa lá que era pobre e começou a ficar rico e começou, não, porque eu faço esses investimentos, porque eu faço esse tipo de coisa, porque eu tenho esse carro, tenho essa mansão, e a pessoa começa a querer, fica seguindo, quer ser igual. Quer seguir os passos, né, para ser igual àquela pessoa, né? Então esses influenciadores fazem com que as pessoas sejam diferentes do que elas eram. Elas não eram daquela forma. E o que as pessoas, trazendo para o Evangelho, né? O que é? Exatamente isso que nós temos que ser, né? Os cristãos deveriam fazer fazer isso. Ao serem testemunhas de Jesus Cristo. Influenciar pessoas com o seu novo estilo de vida. Influenciar as pessoas com as suas opiniões baseadas na palavra, que são fundamentadas na palavra, né? Influenciar as pessoas com os seus hábitos moldados agora de acordo com os princípios bíblicos, moldados pelo próprio Espírito Santo. Mas se não somos diferentes dos demais, então se não há mudança no nosso estilo de vida, em nossos hábitos, então as pessoas não estarão interessadas em nos ouvir, nos seguir, porque somos iguais a eles. Alguém só vai seguir uma outra pessoa, né, se houver o quê? Algo diferente. Esse algo diferente é justamente Deus em nossa vida, não é verdade? Então nós precisamos influenciar e não impor. Não, você tem que ir para a igreja, você tem que aceitar Jesus. Um influencer, ele não força a barra, ele mostra, ele coloca, ele fala, ele anuncia, olha, é assim, e as pessoas seguem. Então nós devemos, sim, influenciar a sociedade, influenciar as pessoas que estão próximas a nós, a querer serem como nós, né? A pergunta agora é uma outra pergunta. E você se orgulha de quem é? Você tem sido uma boa testemunha do que Jesus ensinou? Você realmente... você seguiria você?
Você seria influenciado por aquilo? Você gostaria de ser influenciado pelo que você é? Né? Então é lógico, eu imagino que todos nós ainda temos coisas para mudar e melhorar dentro da gente. Né? E não vamos esperar a perfeição para começarmos a mostrar, né? Não vamos esperar a gente ser perfeito para começar a testemunhar sobre Jesus, mas mostrar a partir do que Cristo já fez em nossa vida. Não importa se você já tem 10 anos, se você tem um ano de caminhada com Cristo, aquilo que já mudou, começa a mostrar para as pessoas e continue a buscar uma nova mudança. Né? E a gente tem grande responsabilidade em darmos testemunho diante da sociedade e principalmente diante de Deus. É uma responsabilidade muito grande, né? E como a gente já está terminando, eu gostaria de ler apenas alguns versículos para que a gente possa estar assimilando e tentar realmente deixar que Deus nos molde. Lá em Eclesiastes 11, verso 9, diz assim: Jovem, alegre-te na sua mocidade, sê feliz o teu coração nos dias da sua juventude. Segue os caminhos do teu coração, segue os caminhos que o teu coração indicar, e todos os desejos dos seus olhos. Olha que conselho lindo e maravilhoso Salomão está dando. Né? Faz tudo o que você quiser, jovem. Aproveita, curta a vida. Mas ele continua aqui. Mas saibas, contudo, que tudo quanto fizeres passará pelo julgamento de Deus. Testemunho. Se você é um cristão, está dentro da igreja e não vive uma vida correta, não tem problema. Ah, eu vou na igreja, mas eu quero ir pro baile. Ah, eu vou na igreja, mas eu quero fumar um baseado. Eu vou na igreja, mas ninguém tá vendo. Não tem problema. Salomão falou, faz o que você quiser. Não tem, vai, pode fazer, faz aquilo que te agrada. Mas tudo passará todas as suas ações, todas as suas atitudes, passará pelo julgamento de Deus. Presta atenção. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, Paulo fala assim: Porquanto todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja para o bem, quer seja para o mal. Então, ele simplesmente está falando o seguinte: todos nós iremos passar diante do tribunal de Cristo. E todos nós seremos julgados de acordo com as nossas obras. Ah, mas aqui não está falando de salvação. Ah, você é salvo pela obra? Não, não está falando de salvação. Aqui já foi. Todos nós passaremos diante desse tribunal. E nossas atitudes serão julgadas. E nós receberemos a retribuição das nossas obras, daquilo que fizemos certo, daquilo que fizemos errado. Então, você dar testemunho é muito mais do que você ser um cristão e falar sobre Jesus. Como a gente viu, o que o Senhor espera de nós é que nós sejamos testemunha de que a palavra dele é a verdade. Que nós venhamos ser testemunha de que o Espírito Santo é real e transforma. De que ele trouxe salvação, de que tudo que ele falou, tudo que ele ensinou é a verdade e funciona na minha vida, funciona na sua vida. Nós vamos testemunhar que isso funciona, nós vamos testemunhar para as pessoas que Jesus e o Espírito, que a palavra de Deus transforma, muda e funciona. Amém? E tem muita coisa, quem sabe uma outra hora a gente possa estar aprofundando um pouco mais esse texto. Mas que o Espírito Santo venha estar realmente falando no teu coração e te orientando, te ensinando e te fortalecendo. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.